Olá, família, bom dia. Eu sou o Bezerra. Não poderia deixar de falar, um discípulo amado de Jesus, muito amado por Ele, lutando em algumas áreas, né? Luto com a ansiedade, luto com a depressão, com a pornografia e várias outras áreas, mas sempre na dependência do Senhor. Na dependência dEle, limpo só por hoje, vivendo aí um dia de cada vez na presença dEle. Que bom poder estar aqui nessa manhã com vocês, que bom poder, como o pastor Hamilton falou, poder celebrar, poder viver a igreja de uma forma tão linda, né? Já tomei um café hoje bem cedo ali no nosso espaço Conviver, que espaço lindo, e vai ficar mais ainda, que Deus tem nos dado com a minha família de sangue, que Deus me presenteou, que escolheu para me trazer a esse mundo. Então muito grato por tudo. E vamos conversar mais um pouquinho. A gente, ao longo desse mês todo, a gente vem falando dos mandamentos recíprocos, né? Semana após semana, cada domingo são 2 pregadores que Deus tem separado para estar aqui conosco. E a gente vem falando dos mandamentos e como é importante, né? A gente falou de um principal aqui, amar uns aos outros. Como é importante estar presente, viver realmente uns aos outros. E aí hoje a gente não é diferente. A gente vai dar continuidade, mas eu estava lembrando ali, eu queria realmente honrar cada um desses homens que já passaram por aqui esse mês, falando realmente, trazendo essa mensagem dos mandamentos recíprocos, esse recado de Jesus para mim e para você. Cada homem que passou por aqui foi um presente de Deus para a minha vida, não sei para a sua, mas eu fui impactado, fui trabalhado por Deus através da vida deles. E a gente vai dar continuidade hoje, um tema assim, eu diria... Olhei ali para minha esposa há pouco tempo e digo, realmente o tema é esse, né? Suportar uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros. E eu vou tentar trazer aqui 2 contextos desse suportar uns aos outros. Eu quero ler com você agora só um versículo, tá bom? Se você quiser se mexer, ficar de pé, daquele jeitinho, né? Para a gente ficar de pé, orar. É um único versículo que eu vou ler com você agora. Mas fique à vontade também, aqui a gente não tem, tem que ficar. Não, fique à vontade. Mas lá em Colossenses 3:13 tem uma mensagem muito linda. Quando Jesus, quando Paulo fala, Deus fala através, diz assim, ó: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Está lá em Colossenses 3:13. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer pelo dia de hoje, queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor já nos acordou, o Senhor já nos encheu da Tua graça, e hoje, nesse momento, estamos aqui, diante de Ti. Quero me colocar na Tua presença, dizendo, Senhor, usa-me do jeito que o Senhor quer, que seja feita a Tua vontade, Senhor, que nenhuma palavra saia da minha boca nessa manhã, que não seja direcionado por Ti, Senhor Deus. Eis-me aqui, Pai, obrigado pela vida de quem está, desses que estão aí nos assistindo na internet. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um deles. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, gente, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes em vários aspectos, e com certeza também conhecemos pessoas diferentes, bem diferentes, né? E logo vamos taxando essas pessoas com algumas características chatas, né? Algumas são chatas, e aí a gente olha assim mais um pouquinho, pegajosas, tem aquelas pegajosas, né? Pessoas pegajosas que a gente não suporta. Estou usando o agente aqui, mas eu não suporto, né? Pessoas pegajosas, desagradáveis, né? Então a tendência do ser humano é ir taxando essas pessoas, seja porque o meu e o seu coração elenca alguns motivos para pensar assim, seja por características naturais da própria pessoa. Às vezes é só o meu coração que não está alinhado com Deus, que não olha realmente para o mandamento, e aí eu me acho no direito de olhar para o outro e taxar de pegajoso, de preguiçoso, de chato, e aí eu vou taxando. E às vezes a pessoa tem características suas que parece... Você olha para essa pessoa e ela te mostra uma cara, mas o que importa é o que está dentro, né? Mas às vezes eu julgo só pela aparência, e aí eu vou taxando, e aí eu mesmo já crio ali as minhas barreiras, e eu não quero suportar esta pessoa em específico, né?
O fato é que, na verdade, todos nós, em algum momento, somos as piores companhias. Em algum momento, talvez hoje eu taxando a pessoa, quantos estão me taxando? Quantos estão olhando para mim e dizendo: eu não quero a companhia do Bezerra nem um minuto, eu não quero essa companhia. Então, em algum momento, nós temos nossos momentos de olhar e dizer: não suporto, não quero caminhar com o Bezerra. A verdade é que todas as pessoas, em algum momento, não é a melhor companhia, em algum momento da vida. Mas nós somos suportados por Jesus do jeito que somos. Ele nos ama, Ele nos suporta, Ele nos recebe, e Ele me suporta do jeito que eu sou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas características. Ele me ama, me aceita do jeito que eu sou, mas Ele me ama tanto e me suporta que Ele quer me transformar, que Ele quer me mudar. Esse é o desafio. E por que não eu suportar o outro e ser canal de bênção na vida dele, e não pedra de tropeço? De alguma forma eu poder observar essa pessoa e poder entender, pedir direcionamento a Deus de como amar, de como suportar, e aquela pessoa que em algum momento talvez fosse insuportável para mim, se tornar a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, companheiro de caminhada, na jornada de restauração. Quem sabe, né? É desafio para nós, porque amar o vizinho, aquele vizinho bom, amar a esposa, amar o filho, é muito fácil. É muito fácil suportar, e às vezes nem é, né? Às vezes é complicado. Às vezes a gente casa aquele namoro bonito. A minha esposa brinca que quando nós começamos a caminhada, eram uns bichinhos pequenos, chamava aqueles carinhos, palavras carinhosas, dava nome. Hoje os bichos cresceram, hoje é o elefante. Hoje, se a gente não tiver cuidado, os bichos vão crescendo, né? Porque a convivência, essa caminhada, ela vai, se eu não cuido, se eu não me policio, eu posso me distanciar do outro. Eu posso a todo dia estar querendo taxar o outro e não suportá-lo mais. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida todos os dias, para continuar amando, continuar suportando. E eu digo sempre para minha esposa: rapaz, tu é uma guerreira, viu? 33 anos me suportando. Tem dia que eu sei que não é fácil, né? Mas 33 anos aí nessa caminhada, sou muito grato a Deus. Mas eu sei que eu muitas vezes sou insuportável. Eu me conheço, até para mim mesmo. Muitas vezes eu não quero me suportar. E aí eu preciso entender que Jesus me ama, Jesus me suporta, e Ele me transforma todos os dias. É dessa forma que nós somos chamados. Você já viu alguma pessoa assim, insuportável? Você conhece alguém que só em olhar já percebe que não será fácil suportar? Só em bater o olhar já torce assim o nariz. Você conhece alguém assim? Eu conheço uma pessoa que caminha bem pertinho de mim, mas bem pertinho, coladinho comigo. E essa pessoa tem um nome pequenininho assim, chama-se eu. Sou eu mesmo. Acho que quando eu preparando essa palavra, Deus me mostra alguns exemplos, e Deus diz: é tu, cara. É você mesmo. Você precisa se amar, você precisa se suportar, cuidar de você. Eu te amo do jeito que você é. Por que você também não se ama? Por que você também não olha para você, te aceita e começa a te transformar, se permitir ser transformado? Mas como sei que eu sou amado por Deus, que Ele me suporta, então eu vou me dar mais uma oportunidade. Eu digo isso para mim todos os dias. Vocês me conhecem, quem me conhece há muito tempo. A minha luta com a depressão é de longos anos. Hoje, para a glória de Deus, bem, mas em períodos que eu olhava e tudo que eu queria era desaparecer dali. Eu não me suportava por coisas simples, e eu precisei me amar daquele jeito. Eu precisei pedir ao Senhor para me aceitar, se Ele me aceitava, que eu me aceitasse, e que eu começasse a trabalhar, começasse a mudar aquilo que de alguma forma era uma pedra de tropeço, era algo que me fazia insuportável. E hoje eu olho para mim, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, com os meus choros, sou chorão, sabe? Com os meus choros, mas eu digo para mim mesmo: eu me amo, e eu quero continuar assim, sendo mudado, sendo transformado diariamente. Olhando para o texto de hoje, a ordem é que no corpo de Cristo devemos suportar uns aos outros em amor, mesmo em horas difíceis,
mesmo considerando as pessoas mais complicadas. É difícil, né? As pessoas mais, tem certeza, Bezerra, que é aquela, tem certeza, Senhor, que é essa pessoa que o Senhor quer que eu caminhe com ela, que ande do meu lado. O desafio é suportar uns aos outros em amor, perdoando, estendendo perdão, cuidando, né? Difícil. Como tem sido a sua caminhada nesse sentido? Como é que você tem pensado? Como é que você tem feito? Olhando hoje, como é que tem sido essa caminhada? Talvez você chegou hoje aí e sentou do seu lado aquela pessoa que você, logo essa, Senhor, tinha outra não? Vou mexer contigo. Vira do lado direito, do lado da esquerda, dá um aperto de mão de quem está no teu lado, diz: eu te amo em nome de Jesus. Aí, ó, faz esse exercício agora. Eu te suporto em nome de Jesus. Abraça aí, dá aquele abraço gostoso, né? Então nós precisamos, né, começar com quem está do nosso lado, né? Começar com quem está do nosso lado. Olha aí como é bom, né? Como é bom, já mexemos, já. E agora você já vai olhar para quem está do teu lado de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, gente. Às vezes, o pastor Hamilton falou aqui de GRs, né? Vou só reforçar o nosso texto que eu falei do amor, né? Amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro, aí vem o complemento, né? E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior. Olha aí, gente. Olha aí, como a si mesmo. Como é que você tem se amado, né? Você consegue se amar? Então dá para amar o outro, né? Mas eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Então, assim, quando eu falei do lado, né? E no GR, né? Nossa igreja, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, tá? É uma igreja que se reúne de casa em casa, na semana, vida na vida, choro, riso, poder ouvir o outro, poder sentar com o outro. Mas não é fácil, às vezes a gente faz aquela seleção do GR. Eu só quero esse, eu não quero aquela irmã no meu GR. Manda, ô Nicole, manda essa irmã para outro GR. É assim no teu? Olhe. Aquele irmão do GR que sempre fala o mesmo assunto. Sempre o irmão chega com o mesmo assunto. Aí você diz assim: eu já não suporto mais sentar do lado desse irmão, Senhor. Tem sido assim no teu GR? Ou você mudou de GR porque de tanta coisa, assim, cara, eu vou mudar de GR, né? Ou então vou dar uma biblada nesse irmão para ver se ele, né? Aí você começa a julgar, começa a achar que eu acho que eu sou o dono da verdade, então eu vou logo abrir aqui, vou dar uma biblada nesse irmão, para ele deixar, porque ele tem que se amoldar a mim, não é eu me amoldar a ele, não. Pretensiosidade demais, né? Eu preciso suportar assim o outro como ele é, amar o outro como ele é, né? E aí às vezes a pessoa muda de GR, chega num GR, eu vou mudar porque no outro deve ser melhor. Lá deve ter aquela pessoa que vai fazer a diferença, que vai caminhar comigo. Lê do engano. Lê do engano. Logo, logo você vai encontrar aquele irmão, aquela irmã, que Deus quer usar para trabalhar na tua vida, para te moldar, trabalhar as suas dificuldades. Isso requer um grau de dificuldade, de renúncia, de dor. E eu não aceito, Deus. Por quê? Tem que doer. Por que tem que ser assim, Deus? O pastor fala que viver igreja de casa em casa é local de bênção, é local. Aí eu chego lá, tem um monte de irmão doente, tem um monte de gente, irmão com dor no pé, dor na cabeça, falando do trabalho, falando. Não, eu quero ir para casa daquele irmão que abre a Bíblia e lê a Bíblia do começo ao fim. Então você não está na IBC. Tem Bíblia? Tem sim. Se for no GR também e não tiver Bíblia, está errado também, né? Mas é vida na vida, meu irmão. É vida na vida, é compartilhar, é viver o mapa, é olhar o que Deus fala para mim e para você nessa palavra, e eu poder compartilhar com meu irmão, lá no meu GR. Poder chorar sim, local de chorar, poder sorrir, poder ouvir aquele irmão que conta a mesma história há 30 anos. E Deus tem usado aquele irmão para moldar quantas pessoas já passaram por esse GR e foram moldadas pela fala daquele irmão, né? E daquela irmã. Mas eu não, Bezerra, tu tá esticando demais a baladeira. É o novo cearense aí, né?
Está esticando demais, né, Bezerra? Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Diferente de Paulo, que aceita estar preso por servir a Jesus Cristo, eu até quero servir Jesus, mas com essas condições, não, é muito complicado. É muito complicado. Poderia ser mais fácil, sem ter que passar por esse processo de ter que conviver com pessoas não diferentes de mim, ou tão diferentes de mim, né? Poderia ser mais fácil, poderia chegar e ter um GR, meu GR está por ali, podia abraçar algumas pessoas do meu GR hoje, como eu amo cada pessoa do meu GR, como eu sou abençoado com a vida deles, cada um deles. E o suportar uns aos outros, gente, é ir para locais que Deus me desafia e te desafia a sair da cadeira e ir mais adiante. É a questão do, pegando um pouquinho, não tem como eu vir aqui e não falar de onde Deus tem me levado. CR na segunda-feira é só uma pontinha do que Deus tem feito com esse ministério chamado CR. Deus tem nos levado ao fórum, Deus tem nos levado a Coap, onde a gente trabalha com a galera que usa lá as suas tornozeleiras, que são pessoas que Deus tem nos levado para amar, para cuidar, e minha vida é transformada através deles. E Deus tem me levado também no sistema prisional. Todo sábado, com um grupo de servos, nós estamos lá. Um grupo de servas estão na semana lá no presídio feminino. E interessante que semana passada nós começamos uma turma de 3 grupos de homens. Estamos finalizando agora. Mas antes de começar essa turma, me foi feito um desafio se eu poderia trabalhar em uma determinada ala que para muitos era insuportável. Ninguém queria. Eu digo, olha, talvez eu concorde com você, mas Deus está me dizendo para ir. Se Ele está dizendo que ama, quem sou eu para não ir, né? E aí fomos trabalhar nessas alas, nas 3. Deus foi cuidando, foi usando e foi transformando as nossas vidas através daqueles meninos das 3 alas, não só da ala A, B ou C, mas das 3. E Deus, aquela que para muitos poderia ser insuportável, nós somos amados. A gente entra lá e somos abraçados, somos acolhidos, né? A gente chora com eles. Essa semana essa igreja foi lá dentro com 22 pessoas do coral de paz dessa igreja. Tem uma peça muito linda e a gente foi lá apresentar para as 3 alas. Gente, ali a gente viu o mover de Deus, a gente viu assim algo extraordinário, Deus fazendo dentro daquela ala, daquelas 3 alas. Pessoas que na volta, eu não vou citar o nome de nenhumas pelo sigilo anonimato, mas disseram, mais Bezerra, antes eu não tinha a menor condição nem coragem de colocar o pé ali. Hoje eu saio dali transformado, mudado. Deus mudou a minha visão, Deus mudou o meu olhar. E é isso que nós precisamos, é olhar para o outro, não só dizer, não só pré-julgar, dizer que não gosta, que não quer, não, eu preciso primeiro ter o contato, eu preciso primeiro chamar Deus para ir comigo. Se o Senhor não for, Deus, eu não vou, mas se o Senhor for comigo, eu vou sim. E aí, semana passada termina o culto, o irmão Afonso termina de pregar, eu vou saindo ali, que eu estou com outro grupo ali de amados. Eu digo que é o meu segundo GR, caminha comigo todo domingo. Um abraço para vocês aí, viu? Meus filhos aí, minha família cresce a cada dia, né? E uma pessoa me chama, termina o culto, Bezerra. Aí eu olho assim, Bezerra, eu sou fulano, eu estava lá naquela ala. Lembra da ala? Eu estava lá fazendo o curso com vocês, eu estou aqui. Comecei a chorar, gente, comecei a agradecer a Deus por essa vida. Sei que está aqui nos assistindo, um abraço para ele. Ontem fez o aulão de batismo, dia 13 vai se batizar, para a glória de Deus. Esse é o Deus que me chama e que te chama a suportar o outro, não é a julgar o outro, só porque a sociedade coloca coisas, rótulos, e aí eu pego todo mundo e coloco no mesmo saco. Não, gente, eu preciso estar perto, eu preciso olhar. Seria tão mais fácil e simples se eu selecionasse realmente as pessoas, né, que eu quero conviver. Certamente, gente, certamente eu conseguiria escolher as melhores pessoas, né? Porque era eu que tinha feito a escolha, né? Já pensou se você escolhesse o seu grupinho que você quer caminhar, o seu GR? Cada pessoa, cada característica da pessoa que você quer botar no seu GR, passa um lacre, só essas pessoas vão caminhar comigo.
2 meses você sairia do GR. 2 meses é muito, você sairia porque elas se tornariam insuportáveis. Ou você se tornaria insuportável para ela. Então, se não tem Jesus, não adianta, é Ele que eu preciso chamar para caminhar comigo e que eu sei que Ele vai sempre estar comigo. É delicado porque eu esqueço de que eu sou suportado diariamente por Jesus, por isso que eu muitas vezes não quero suportar o outro, porque eu esqueço que eu sou suportado por Ele, de que Ele me suporta mesmo. Me aceita, me transforma diariamente, todos os dias. E aí, eu sempre gosto de trazer uma mensagem, mas eu gosto também de trazer uma mensagem leve. Jesus me suporta de todas as formas, de todas. E eu também tenho aprendido a me suportar. Só que tem a diferença entre suportar e acomodar. Às vezes eu me acomodo com algumas características, com algumas falhas de caráter minha, e eu digo que me suporto com essa falha de caráter, porque eu não quero é mudar. Então tá boa, deixa a bichinha aqui, deixa a falha aqui, né? Não só falhas de caráter, como às vezes é o físico. Nosso pastor trabalha muito essa questão de eu cuidar da saúde desse templo que é morado do Espírito Santo, eu cuidar, né? Diariamente, todos os dias. Como é que tem sido? Como é que eu tenho feito isso? Não, tá bom, eu me suporto, deixa aqui, desse jeito tá bom demais. Aí corre 10 metros para ir no banheiro porque tá apertado, chega lá cansado, tem que sentar porque não consegue, né? Mas eu me suporto dessa forma. E aí ano passado, gente, eu iniciei uma caminhada janeiro de 2024. Vou correr, vou caminhar. Comecei uma caminhada. Fevereiro, não, deixei eu assim mesmo, eu me suporto. Parei, nunca mais. Só que tem amigos, irmãos amados, que gostam de brincar com a gente, né? Irmãos que a gente ama, que a gente suporta. Aí um irmão olha para mim, diz: Bezerra, tu com essa barriga, bem cearense, tu tá parecendo uma estaca com cupim no meio. Eu disse: misericórdia, Senhor. Mas eu ri, né, brinquei, continuei sendo a estaca com cupim no meio. Mas um dia eu disse: Senhor, eu não vou mais suportar esse cupim não, Deus. Eu vou começar a mudar, eu vou começar a trabalhar. Entra 2025, eu digo: Senhor, vou começar uma caminhada, vou começar. E aí eu moro perto do Castelão, janeiro, começa o Bezerra, 3 quilômetros andando. No 3º quilômetro a língua já. Mas Senhor, me ajuda, Pai, um dia de cada vez, uma caminhada de cada vez, 1 quilômetro de cada vez. E o cupim está indo embora, viu? Para a glória de Deus, viu? Firme aí na caminhada. Deus tem me sustentado. Ontem de manhã corri 7 quilômetros, para a glória de Deus. Estou aí firme, né? Deus tem me sustentado, porque eu decidi me amar, me aceitar com os meus pesos extras, mas ao mesmo tempo me cuidar, me permitir ser moldado, ser transformado. Assim é com a caminhada espiritual. Pastor Hamilton falou aqui da leitura anual. Pense numa dificuldade de ler. Eu tenho, e é em tudo. Sonífero para mim qualquer leitura. Minha esposa que tem a dizer, sonífero, pego na leitura aqui já. Aí todo ano o Bezerrinha começa. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. Vou ler. Ora, 3º mês, caminhada, me acomodava. Não, Deus, tá bom, não consigo ler mesmo. Deixa. Vou ler um versículo. Vou pegar aquele do dia que os irmãos mandam, né? 2023. Comecei, lembrei do meu pastor, o pastor Armando Bispo, dizendo: tem dias que é com alegria, tem dias que é com como se fosse aquele remédio amargo, mas eu vou tomar esse remédio, Senhor. Eu preciso desse remédio, Senhor. E aí eu comecei a leitura anual em 2023, terminei a Bíblia toda em 2023, 2024, e agora já fiz a leitura de hoje. Caminhada espiritual. Como é que tem sido a tua caminhada? Como é que você tem caminhado? Como é que está aí? É aquela de 10 metros, um versículo, massa. Um capítulo, massa, você não pode ficar parado. Tem uma mensagem que eu uso sempre no CR, quem está lá me conhece, que às vezes tem dias, principalmente nas áreas emocionais, que dá para correr e eu vou correr. Dá para correr e vou correr. Tem dias que não dá, é só para andar mesmo, eu vou andar. E tem dias que não dá nem para andar, gente, é só rastejar. Mas eu vou rastejar, só não vou ficar parado, porque meu Jesus está comigo, Ele vai me ajudar a caminhar. É esse Jesus que te chama a ler, que te chama a realmente colocar em prática. Coloque em prática essa leitura diária, todos os dias. Deus tem algo especial para você. Então esse é meu exemplo de caminhada espiritual. E aí você analisa, não se compare pela quantidade de versículos, capítulos, não.
se compare pelo tempo de qualidade que você tem se colocado diante de Deus. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te conduzir. E aquele remédio amargo, para mim hoje, não é mais amargo. Ele desce assim, é o primeiro do dia, gente. Talvez você não consiga fazer no primeiro momento do dia. Escolhe o momento, coloca diante de Deus. Quando somos desafiados a suportar uns aos outros, somos chamados a demonstrar amor, a gente viu no versículo, compaixão e empatia, né? Características que são reais e essenciais para a vida do verdadeiro cristão. Você tem demonstrado amor pelo outro, por você, compaixão pelo outro, poder olhar, poder abraçar, poder entender o outro? Como é que tem sido para você? Você tem realmente demonstrado empatia? É uma análise, é um desafio. Nós somos desafiados todos os dias por Deus. Então como é que tem sido aí tua vida? Sendo assim, suportar uns aos outros, estamos honrando o mandamento de Jesus, de Deus por mim. Eu vou traz aquele versículo de volta para mim, lá Marcos 12, 30, 31. Vamos reler novamente. Vamos lá, classe, vamos ler junto, né? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Então guarda essa mensagem. Para suportar eu preciso amar. Eu estou tocando aqui só em um ponto do suportar. Eu preciso amar. E aí tem alguns pontos. Primeiro é tolerância e paciência. Já falei muito aqui com vocês, né? Tolerância e paciência. Para suportar uns aos outros é necessário muita tolerância e muita paciência. Todos os dias. É preciso que, quando eu olhar para aquele irmão, cheguei no GR primeiro, ó, aí pedacinho desce o irmão do carro, eu olho assim, procuro um canto para sair pela outra porta para ir embora. Aí não dá, né? Aí eu vou acolher o meu irmão. Eu fui o primeiro, eu tenho que acolher, né? Aí eu desço, dou um abraço, acolho, me coloco no lugar dele. Tolerância, amar, meu irmão, amar. Paciência de ouvir pedindo a Deus para ser moldado através de uma escuta, através de uma fala que o irmão traz. Tem gente que não quer ouvir nem 30 segundos, né? Já quer abrir a Bíblia e começar a pregar mesmo, né? Deus fala, gente, muito. O pastor Armando citou recentemente aqui de 2 livros de Deus: o livro com palavras e o livro sem palavras, né? Deus fala através daquele livro ali, ó, sem palavras, o horizonte. Tem uma prima minha que está ali hoje, que ela chegou aqui e disse: mas que local lindo, né, Antônio? Eu disse: lindo, lindo. Deus vai falando. Tinha lá a gente lanchando e os soinhos, os saguis lá descendo, querendo comida. Deus fala através desse livro. Eu preciso estar atento. E o livro com palavra. Deus fala. E eu preciso estar atento, ter paciência para tolerar o irmão. Todos somos diferentes, temos nossas próprias experiências, comportamentos e desafios. Cada um vai ter a sua experiência, vai ter o seu comportamento e o desafio de poder aceitar o outro como ele é. Diariamente precisamos lembrar que nem todos estamos no mesmo estágio de crescimento espiritual, e que cada um de nós temos nossas próprias lutas e fraquezas. Aí vem o julgamento do Bezerra mais uma vez. O irmão já está no GR há 30 anos. O outro irmão chegou no mês passado. O outro já cresceu muito mais do que esse irmão que está há 30 anos. Como é que pode? Aí eu começo a julgar o irmão que está há 30 anos. Níveis de crescimento diferente. Níveis de crescimento diferente. O Senhor vai fazer. Eu preciso amar, eu preciso aceitar, eu preciso cuidar. Mas o amar e tolerância é isso. Eu tolero. E o que é que eu posso fazer para fazer diferente na vida desse irmão, né? Opa, Bezerra está querendo ficar ansioso. Não, Bezerra, já passou esse período, né? Na teoria, parece ser muito fácil amar, ser muito fácil tolerar, né? É tudo muito fácil, mas no dia a dia é muito complicado. Principalmente se não chamar Jesus para fazer parte dessa jornada. Tentar sozinho, tentar fazer do meu jeito, tentar
vou suportar, porque Bezerra falou que eu tenho que suportar, agora eu vou e vou suportar meu vizinho, minha vizinha, tudo. Bezerra falou. Não chama Jesus para ir contigo não, para tu ver se dá certo. Primeira vez que você chega lá, o vizinho solta logo aquela que você volta, nunca mais quer olhar para ele, né? Agora, se você chamar Jesus para ir contigo, você vai ser recebido com flores. Com flores. Mas flores têm espinhos às vezes, viu? Às vezes tem uns espinhos também, e eu preciso aprender a desviar do espinho, né? Porque Jesus vai estar contigo. Então, amados, o desafio hoje é que possamos avaliar como tem sido a prática desse mandamento em nossa vida. Verificar o que não temos colocado em prática, para que ele aconteça e eu e você possamos nos render ao Senhor, para que verdadeiramente venhamos a conseguir olhar para o outro, independente de qualquer situação, e o suportar em amor, sempre lembrando de que somos suportados primeiro por Jesus. Essa é a condição. Essa é a condição. Eu sou amado primeiro, eu sou suportado primeiro, por isso eu posso suportar o outro, por isso eu posso dar uma oportunidade, porque eu sou amado. Quando ninguém mais me amar, Deus continua me amando. Quando ninguém mais me suportar, Deus continua me suportando. Mas Ele me suporta, mas não é também do jeito que o Bezerrinha quer não, é do jeito dele. Porque que muitas vezes a gente se distancia do Senhor, porque a gente diz, eu vou para o Senhor, Deus me suporta, aí eu vou. Aí quando chega lá, eu quero que Ele faça do meu jeito, não é eu fazer do jeito dele não. Eu quero que Ele faça a minha vontade. Quando Ele não faz, aí eu saio dos caminhos, eu distancio. Então Ele me ama, me traz e me transforma, e te transforma. Uma outra é uma boa comunicação. Quer ver um negócio que trava um relacionamento? Que trava esse lance mesmo o outro, é comunicação, gente. Uma comunicação violenta, uma comunicação, e eu preciso aprender diariamente uma comunicação não violenta, para que eu possa chegar até o outro. Se eu chego lá naquela ala com aqueles internos e levo uma linguagem que não está adequada para eles, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Onde você vai, onde você for, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, se você não tiver uma linguagem adequada, uma boa comunicação, você vai travar o relacionamento. Eu lembro que quarta-feira agora, estava lá os meninos, são 300 homens numa ala, 300. E eles estavam lá, e eu com o microfone, gente, façam silêncio, e eles lá, e Deus me dá aqui, Deus me dá aí, como é que vai ser, Deus? Soltei o microfone, fui para a grade. 2 minutos, estava todo mundo em silêncio, gente, em silêncio. Às vezes a gente acha que é no grito, às vezes a gente acha, então preciso ter para suportar, para aceitar o outro. Qual é a minha comunicação? Uma comunicação truncada é o suficiente para que os rótulos sejam colocados e barreiras sejam criadas entre mim e o outro, por conta dessa minha forma de me comunicar, né? A comunicação clara, aberta, simples, é fundamental nesse processo de suportar o outro. Seja verdadeiro. Isso não quer dizer que você não vai dizer para o outro aquilo que você percebe nele, que de alguma forma te incomoda, mas você vai dizer em amor. E aí é por isso que você vai ganhar o coração do outro, se você vai realmente dizer em amor aquilo. Porque amar, gente, não é simplesmente também agora deixa o irmão do jeito que ele está. Não, eu vou ser instrumento de Deus na vida dele, mas eu vou pedir para que Deus me use. E aí eu preciso realmente dessa comunicação, forma clara, para que assim a gente não venha criar essa barreira, né, gente? Tem um outro ponto que eu peguei aqui, que é quando somos rápidos demais em apontar os erros, já olho e já aponto o erro, né? Os maus hábitos, os problemas de personalidade e até mesmo os pecados, né? Tem gente mestre em elencar pecado do outro, mestre em fazer aquela lista, né? Para já chegar detonando, né? Complicado, né? Tendemos a contribuir para que o espírito de julgamento e crítica se apodere da gente, porque eu vou dando lugar, né? Usando a expressão. A comunicação eficaz, ela nos fortalece os relacionamentos e evita maus entendidos, permitindo que suportemos uns aos outros de maneira mais efetiva. Então esse suporte, ainda aqui falando de aceitar o outro no meu meio, como ele é, o meu vizinho, a minha vizinha, aquele lá do outro ambiente, suportar. Às vezes
Eu escuto isso aqui quase que direto na IBC. Bezerra, tu vai para onde na semana? Rapaz, eu faço um trabalho no presídio. Não suporto nem ouvir a palavra. Não suporto nem ouvir. Pré-julgamento. Pré-julgamento. Eu sempre digo que a igreja de Jesus, e aí é para você, ela precisaria passar pelo menos uma vez em um sistema socioeducativo, em um sistema prisional, em uma favela, em um gueto, em uma bocada e num arranha-céu lá na aldeota, porque lá tem os mesmos problemas, viu? Lá tem os mesmos problemas. Mas eu preciso ter contato com o outro, eu preciso sair da minha bolha e ter contato com o outro, deixar de ser um pré-julgador, estar usando palavras para que eu possa realmente conhecer o outro. E agora vem uma que é aprender a perdoar, né? Essa é, a palavra está lá, a gente leu no versículo, perdoar o outro, né? Como suportar o outro se eu não consigo trabalhar o perdão? O perdão, ele é crucial nesse processo de suportar uns aos outros. Todos nós erramos e falhamos em algum momento, e é através do perdão que conseguimos restaurar relacionamentos e seguir em frente. É através do perdão, olhar para o outro, liberar perdão, pedir perdão. Só assim eu vou conseguir caminhar, gente, porque senão isso vai criar uma bola, isso vai me prender, eu vou ficar a vida preso a algo que não tem necessidade. E aí eu conto uma história aqui, já para ir para um outro ponto. Durante muitos anos, e aí minha esposa está ali, ela vai lembrar dessa história. Eu trabalhei 25 anos em uma instituição, e tinha uma pessoa que me perseguia muito, 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 muito mesmo, a ponto dela aprontar, e quando essa pessoa aparecia lá, eu desviava o caminho por aqui, porque eu não suportava mais. Eu não suportava mais aquela pessoa. Então isso foi ficando, porque eu não liberava perdão, não pedia. E aí Deus trabalha o meu coração. Antes de eu vir para essa comunidade aqui, um dia Deus me disse, vai lá tratar com ele, vai lá dizer para ele porque tu não suporta. Aí tem que usar a palavra certa, né? Aí eu sentei com essa pessoa e disse, meu irmão, meu amigo, cara, eu queria te pedir perdão por isso, dei nome. Queria te perdoar por isso aqui, por isso, tal. Dei nome a todos, nomeei. Ali teve um abraço, teve choro, teve cura. E nunca mais eu precisei desviar o caminho por conta daquela pessoa. Recentemente eu passei lá, onde ele trabalha, ele estava na calçada. Eu tinha ido para uma reunião, a reunião terminou cedo. Eu passei 25 minutos conversando com ele. Antes eu não conseguia nem suportar. Por quê? Não trabalhar o perdão faz isso. Então, meu irmão, trabalhe o perdão na sua vida. O perdão não significa ignorar ou minimizar a dor causada. Essa dor é real, mas sim escolher liberar o ressentimento e buscar a reconciliação. Ao perdoar, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que nos perdoou e nos chamou a perdoar uns aos outros. Ele me perdoou, Ele te perdoou, Ele te chama todos os dias. Então isso é suportar. Jesus me suportou primeiro. E agora eu quero ir para um outro sentido do suportar, para a gente já ir caminhando para o final, que é o suportar agora de suporte mesmo, de ombro amigo, de emprestar o meu ombro, de emprestar o meu ouvido, de ser suporte. Ser suporte, um outro sentido, onde se acredita que os seguidores de Cristo, aqueles que se declaram cristãos verdadeiros, devem sim ser apoio uns dos outros, promovendo encorajamento e cuidando em todas as áreas da vida um do outro. E é aí que você vai cuidar daquele irmão e daquela irmã que chega no GR, né? Que você vai agora em amor, vai abraçar, vai ouvir o choro, vai acolher. Gente, nada melhor do que um GR para te acolher, nada melhor do que a comunidade cristã para te acolher. Eu cheguei aqui hoje, eu ganhei tanto abraço já hoje, como isso é maravilhoso, né? Nada melhor do que uma boa família. Sempre tem alguém na família que é o teu suporte, que vai te dar um abraço, que vai... Então, suportar é isso, suportar é estar do lado, nesse suporte mesmo de ser apoio. Eu amo ter o apoio de vocês, que são minha família em Cristo, como eu amo ter o apoio da minha família de sangue, de poder estar aqui hoje e saber que a minha família está comigo em todos os momentos. Eu vou fazer uma brincadeira agora com eles, que eles não estavam esperando. Fica de pé a família Bezerra, todinha aí, por gentileza. Fica de pé, olha o tanto, gente, olha aí, gente. Para que suporte mais lindo do que esse? Para que suporte mais lindo do que esse? Essa é a família que Deus me deu. Eu amo vocês, viu? Vocês são meu suporte diariamente. Diariamente.
E o responsável está ali, ó, o seu José Raquel ali, faz assim, ó. Esse é o responsável, e a dona Maria Bezerra, pequena ali. Podem sentar, gente, obrigado, né? Mas, para que suporte melhor do que uma família, né? Mas nós precisamos trabalhar. Tem dias que é difícil suportar um ao outro, mas nós somos uma família que a gente tem trabalhado isso todos os dias. E quando eu disse para eles que ia tomar um café com eles aqui hoje, todos bateram continência. Vamos lá, chegamos cedo aí. Eles moram lá em Horizonte, né? Chegaram cedo aí para tomar esse café com a gente. Então família GR, família, né? Precisamos realmente aceitar esse suporte. É um desafio, e estamos presentes na vida uns dos outros, gente, compartilhando tristezas, alegrias, sendo suporte nos momentos de maior dificuldade e compartilhando a alegria nos momentos de conquista. Tem gente que quando o outro conquista, mesmo estando no GR, ele não consegue celebrar a conquista do irmão. E quando o irmão traz uma dificuldade, ele diz assim, e ele vai dizer assim: pois eu, irmão, essa semana não tive nenhuma dificuldade. Ao invés de acolher o irmão, né, entender que aquela dor é real, ele faz distanciar. Então ter esse cuidado mesmo, né? Estar presente é estar presente verdadeiramente, é lembrar da presença de Jesus em nossa vida e nos permitir viver o outro na presença, celebrar. Jesus está presente, Ele é presente na minha vida. Então como é que tem sido aí para você, né? E aí eu trago um outro versículo, está lá em Efésios 4, do 1 ao 2, a gente já leu, só reforçar com vocês. Por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros. Humildes, bem educados e pacientes. Essa é a mensagem, o desafio de Jesus para mim e para você. É um compromisso de cuidar uns dos outros, mesmo quando isso parece um sacrifício. Suportar uns aos outros não quer dizer que concordamos em tudo ou fazer vista grossa para os problemas, mas sim estar disposto a caminhar lado a lado. Suportar um ao outro não é levar no ombro aqui sem que o outro cresça nada, porque você está levando ele no ombro direto. Não, é chamar o outro para caminhar lado a lado, e aí a gente vai crescendo junto. Às vezes a gente tem essa ideia de que suportar o outro nesse sentido é levar no ombro, e aí não ensina nada, não ensina o outro a pescar. E eu preciso ensinar, né? Nosso maior exemplo de suporte uns aos outros vem de Jesus, né? Nele conseguimos ver uma demonstração de amor incondicional e o cuidado com cada um dos seus discípulos. Se a gente for olhar como ele cuidava dos discípulos, né? Todos diferentes, linguagem diferente que ele usava com Pedro, que ele usava com Tomé, ele tinha uma linguagem para cada discípulo. Como ele sabia suportar. Já pensou se ele fala com todos na mesma linguagem? Às vezes no GR a gente quer falar com todos, né? Um excelente ambiente dessa comunidade para se viver e suportar uns aos outros, nesse sentido de encorajamento, cuidado, apoio, é o nosso GR, nós que somos IBC, né? Você que está aqui de uma outra comunidade, talvez lá seja uma célula, talvez você que está nos assistindo, é o pequeno ajuntamento, é eu poder na semana viver igreja de verdade. Esse é um dos melhores locais para que eu e você possamos ser realmente suporte um do outro. Suporte um do outro. No GR, quando conseguimos viver esse mandamento, percebemos o quanto aumentamos a nossa fé e como crescemos espiritualmente. Cresce, viu, gente? E cresce. Como cresce no GR? Somos desafiados a crescer, a amadurecer e a fazer com que o outro também cresça. Lembre-se, você é instrumento de Deus para fazer com que o outro cresça. Não é só o outro fazer com que você cresça, não. É instrumento do Senhor. Nós somos instrumento do Senhor para fazer com que o outro cresça. Como diz um irmão meu, que ele diz, né? Um GR sadio, um GR onde um cuida do outro. A gente vê Jesus purinho, gente, lá. A gente consegue ver Jesus purinho no GR, porque são pessoas com seus problemas, com as suas dificuldades, mas pessoas que cuidam umas das outras. E para fechar, um outro suporte lindo nessa, e eu sou cuidado muito dessa forma, é o suporte em oração, né? Suportar o outro em oração. E aí tem um versículo que estava lá, que eu só trazer de volta um pouquinho, diz assim, ó: portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, gente, é esse suporte de orar pelo outro, de dizer: meu irmão, eu vou orar por ti, contigo. Tem gente que ora por mim no Brasil e no mundo. E como isso faz a diferença na minha vida? Como isso faz diferença na minha vida, eu estar de pé aqui hoje. Eu cheguei cedo hoje, dei um abraço na dona Ednelza, que está por ali, e eu digo que ela é minha mãe de oração. Minha mãe está ali, minha mãe de sangue, mas uma das minhas mães de oração, dona Ednelza, ora por mim todos os dias, manda mensagem para mim. Gente, como faz a diferença eu chegar para o pastor Hamilton e abrir o coração com ele. Aí eu digo para ele que estou liso: pastor, estou liso, não tenho R$1 no bolso e tudo. Aí ele diz: Bezerra, também não tenho não, ó. Mas vamos orar, irmão, vamos orar. Aí ele ora comigo e a gente se fortalece e a gente sai junto, né? Então, uma ferramenta preciosa para darmos suporte uns aos outros é a oração. Você já se permitiu orar por outra pessoa? Você já se permitiu pessoas orarem por você? Deixar pessoas orar por você? Faça esse exercício. Faça esse exercício. Às vezes chega alguém para conversar e a gente já diz: irmão, aí começa a dar conselho, ó. Começa e o irmão não queria, ele queria só abrir o coração. Bota só a mão no ombro: meu irmão, minha irmã, deixa eu orar contigo. Isso faz toda a diferença. Isso é ser uns aos outros. Isso é suportar uns aos outros. Então nós precisamos suportar dessa forma. E aí, já para a gente finalizar, indo para o final, só um resumo aqui de tudo que nós vivenciamos aqui nessa manhã. Suportar uns aos outros é poder aceitar o outro com as suas diferenças, com as suas limitações e com as suas reservas, entendendo que eu também tenho as minhas e que preciso ser suportado muitas vezes. É isso, suportar, porque eu tenho as minhas reservas. Eu tenho, gente. E aí é entender dessa forma que somos amados por Jesus e que Ele nos conhece, nos aceita como somos, mas quer nos transformar. Ele quer nos transformar. Que Ele suportou a cruz por mim e por você, e que nos ama incondicionalmente. Suportar uns aos outros é nos perdoar o outro e não deixar que o ressentimento nos torne uma pessoa insuportável. Suportar uns aos outros é ter a certeza de que em minha pior versão, o Senhor não me descartou. Na sua pior versão, o Senhor não te descartou. Ele continua te amando, te suportando do jeito que você é. Suportar uns aos outros é ter a certeza de que eu sou amado, é poder ser instrumento de encorajamento e cuidado na vida do outro, é eu poder me colocar diante do Senhor e interceder pelo outro em oração, com todas as minhas forças. Dizer: mas eu não sei orar bonito, ó. Precisa não, irmão, precisa ser verdadeiro, precisa ser verdadeiro, ser real. Essa é a melhor oração, é você poder acolher. Suportar uns outros é deixar Jesus ser o Senhor, a banda já pode entrar, ser o Senhor da minha vida em todas as circunstâncias e me usar para que outras pessoas possam conhecer esse maravilhoso poder. Então suportar é isso, é eu poder deixar Jesus entrar na minha vida, entender que eu sou suportado por Ele todos os dias, que Ele me ama incondicionalmente e que às vezes eu ando com uma carga tão grande, tão pesada, mas eu continuo insistindo em deixar essa carga. E Jesus está dizendo: eu sou o teu suporte, eu sou o teu socorro bem presente, eu estou aqui, eu quero te suportar, eu quero cuidar de você, eu quero te amar e eu quero te transformar. Aí às vezes a gente se perde, a gente se deixa levar por algumas coisas, por algumas birras, um ressentimento guardado, uma mágoa. Não, meu irmão e minha irmã, o desafio hoje, nessa manhã, é que eu e você possamos olhar para Jesus e chamar Ele para caminhar comigo, lado a lado, todos os dias. Mas Bezerra, eu tenho 30 anos, mas eu continuo com esse negócio, está faltando alguma coisa aí. Mas talvez você chegou hoje aqui pela primeira vez chegou nesse auditório carregado, pesado, não suporta mais. Quer tirar o cupim, né? Não suporta mais, o cupim está muito pesado. E esse cupim às vezes ele vem são problemas, são dificuldades, são doenças, são coisas que você não consegue tratar, não consegue
tirar, não consegue fazer a caminhada e continua sendo sufocado, sufocada por esse cupim. Mas hoje, nessa manhã, você está decidindo dar um basta, chamar Jesus para caminhar contigo, confessar Jesus como esse verdadeiro Senhor da sua vida. É Ele que vai cuidar. Se tem alguém nesse auditório que hoje, nessa manhã, quer tomar uma decisão por Jesus, quer chamar Ele para ser esse suporte verdadeiro, faz assim ou fica de pé, por gentileza. Queremos orar com você. Glória, fica de pé. Glória a Deus, né? Vamos, tem mais alguém nesse auditório? Fica de pé aí. Se tem alguém nesse auditório, Senhor, eu quero que o Senhor venha ser suporte na minha vida. Vem aqui para frente que a gente quer orar com você. Se tem alguém, vem aqui para frente, se levanta. Vem para cá que a gente quer orar com você nesse momento. Senhor, até aqui eu tentei do meu jeito, Senhor. Mas agora não, Senhor, eu abro mão. Eu quero que o Senhor venha caminhar comigo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu abro mão, Senhor, das minhas dificuldades. Eu quero ser amado pelo Senhor. Tem alguém nesse auditório que quer tomar essa decisão, que quer vir aqui para frente nesse momento? Fica de pé onde você estiver. A gente quer orar com você nesse momento. Tá bom? Mas talvez você começou aquela caminhada, entregou a vida para Jesus e começou a caminhada, estava legal, do nada, travou. E aí você disse, não, eu quero esse Jesus, não, eu vou para fora, para longe. E você se distanciou. E hoje você está nesse auditório querendo se reconciliar, querendo vir para a presença dele, para que ele seja seu suporte. Se tem, vem aqui na frente, a gente quer orar com você, para que você possa se reconciliar com esse Jesus que te ama, que quer te suportar. Tem alguém nesse auditório? Tem alguém na internet aí? Se tiver, você faz essa confissão também, tá bom? Vamos orar então, né? Vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele possa ser o nosso suporte. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, na Tua presença, nós Te louvamos, Senhor, nós celebramos a vida, Senhor, nós celebramos porque o Senhor é o nosso verdadeiro suporte. Em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos, Senhor Deus, caminhar leve. Senhor, muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, cada vida que está na internet aí, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, que está aí na sua luta, mas que quer declarar o Senhor como Senhor e Salvador, que Ele possa fazer isso no seu quarto, na sua casa, no seu carro, onde Ele estiver, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que restaura a cada momento. Então, Pai, nos abençoa, Pai, nos leva para casa em paz, que o nosso domingo possa ser um domingo de muita alegria, de muita paz, e que a gente continue sim firme, que os problemas venham, mas a gente possa declarar para todos que o Senhor é maior do que todos. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, gente, Deus abençoe.